Paz do Senhor, irmãs. Eu sou a Patrícia, eu sou coordenadora do Desperta Débora da cidade de Bauru. É um prazer muito grande falar com vocês sobre a palavra do Senhor. A palavra do Senhor nos fala em Eclesiastes 11, capítulo 1, diz assim: lança o teu pão sobre as águas, e depois de muitos dias o acharás. Nota-se que você faz uma coisa e tromba com essa coisa depois de alguns dias. A palavra de Deus nos fala: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. O que tem retornado até nós? O que tem voltado? O que nós temos achado que nós lançamos lá atrás? O que? Eu quero contar uma experiência que eu tenho, que para mim é maravilhosa. Quando eu era nova, nos meus 24 anos, eu estava grávida do meu segundo filho, Rafael. E eu tinha eu tenho uma grande amiga chamada Vera, que estava grávida do seu segundo filho também, o Diogo. Acontece que o Diogo nasceu 15 dias antes do Rafael. Exatamente 15 dias antes do Rafael nascer, o Diogo nasceu. Porém, o Diogo precisou ficar internado. E nesses 15 dias que o Rafael nasceu, o leite da Vera foi raleando. Não é que secou, raleou. Então, quando o Rafael nasceu, o Diogo teve alta junto com o Rafael. Ambos tiveram alta, nós morávamos apenas um quarteirão de distância. E a Vera foi me visitar com o Diogo, porque eu tinha acabado de ter bebê e ela já tinha, assim, já recuperado, já fazia 15 dias que ela havia tido. E quando eu amamentei o Rafael, eu amamentei o Diogo. O leite da Vera havia raleado e eu tinha acabado de ter bebê. Então eu amamentava, depois por esses decorrer de tempo, eu amamentava o Rafael e amamentava o Diogo. Amamentava o Rafael e amamentava o Diogo. Hoje, depois de muitos dias que o meu pão foi lançado, eu estava no meu serviço trabalhando e o meu esposo falou assim: Patrícia, o Diogo veio te ver. Eu me desencontrei com ele, mas eu corri para a casa da avó dele e eu olho lá, hoje, um pastor, pai de família, lindo, lindo. O meu pão voltou para mim com uma forma de filho maravilhoso. Olha, eu e a Vera, nós tivemos uma amizade tão grande naquele tempo. Os nossos filhos eram pequenos, eles brigavam e de vez em quando eles saíam no tapa, na luta, eram meninos. E eu e a Vera, nós nunca discutimos por causa dos nossos filhos. Eu e a Vera, nós nunca repreendemos o filho de outra, pelo contrário, com muito amor. Ela grudava às vezes no meu filho, falava assim, lembra até hoje, ela falava assim pro Rafael: Lequinho, ela colocou o apelido nele de Lequinho. Lequinho, você vai matar meu filho. E brincava, e catava, e abraçava, e beijava. E nós separávamos aquela briga com muito amor. Nunca brigamos por causa de filhos. E hoje, irmãs, hoje, o meu filho Rafael e o Diogo têm 33 anos. Eles se encontram, imagina a cena, um pastor, hoje o outro menino é um empresário, e eles se encontram, dois meninos lindos, mas a amizade que eles têm não é uma amizade simples, é um relacionamento de irmãos, Aquele pão que foi lançado sobre as águas, hoje se tornou um laço de irmãos. O que eu quero trazer para vocês, para nós mulheres, nós somos mulheres. Hoje nós temos a oportunidade de ver nossos filhos pequenos, se relacionar com outro, e às vezes a gente quer corrigir o filho de outra e deixa... Irmãs, você está vivendo uma experiência hoje, daqui 30 anos, daqui 20 anos, você vai se deparar com este pão que foi lançado sobre as águas. Lance coisas boas, lance palavra de bênçãos, lance relacionamentos duradouros, lance oração. Nós somos Débora, nós somos chamadas a gerar filhos de joelhos, filhos espirituais. Sabe aquela criança que é problemática, que às vezes a gente não quer receber dentro da sua casa? Gere este filho, lança o teu pão sobre as águas em oração, em jejum, em correção. E você vai, depois de muitos dias, o encontrar. Eu queria contar uma palavra sobre uma situação que eu vivi há uns 4 anos atrás. Eu fui para Marília, eu estava com um tio muito enfermo
e minha prima de Cuiabá foi lá para ver meu tio e meu esposo me levou lá também. E quando eu cheguei lá, meu tio estava muito enfermo, inclusive meu tio faleceu. Quando eu cheguei lá, o meu marido ficou no quarto com meu tio e minha prima conversando e eu e minha tia fomos para a cozinha fazer café. E fomos tomar o café da tarde, então nós fomos preparar o café da tarde. Quando isso aconteceu, a minha tia olhou para mim e falou assim para mim, Tirce, porque eu, no meu seio de família, sou chamada de Dirce, é o meu segundo nome. Ela falou assim, Tirce, a tia quer te pedir perdão. Eu parei, fui impactada, eu falei, tia, por quê? Ela falou, filha, você teve uma infância tão triste e eu poderia ter feito mais coisa por vocês. A infância de vocês foi muito difícil e eu poderia ter feito mais coisa para ter aliviado este sofrimento de vocês. Quando a minha tia falou isso, irmãs, dentro do meu coração passou um filme. Um filme tão difícil. Sabe aquela infância lá em Marília tão difícil? Nós não tínhamos sapato, nós não tínhamos café da manhã. Irmãs, nós não sabíamos o que era uma pasta de dente. Shampoo? Nós tivemos uma vida tão difícil, faltava o alimento, faltava o calçado, faltava as vestes. E minha tia falou assim, filha, eu poderia ter feito mais e para ter aliviado o sofrimento de vocês. E eu queria te pedir perdão. E isso me trouxe uma reflexão tão grande, irmãs, que é fato que minha tia, se tivesse feito, teria evitado tanto sofrimento. Me trouxe uma reflexão tão grande que eu quero trazer para mim hoje. Eu não quero fazer vista grossa, eu quero olhar o que as pessoas estão precisando, eu quero plantar, eu quero ajudar. E eu queria chamar a tua atenção. Olha, minha irmã, para aquela criança da tua rua, olha para aquela criança da escola dos teus filhos, ajuda, lança o teu pão sobre as águas depois de muitos dias, o acharás. A minha tia foi ter essa conversa comigo, eu já tinha 34 anos de casada. Olha, o pão que ela poderia ter lançado, vamos supor, eu era criança, há mais de 40 anos atrás. Aquele pão voltou sobre a frente delas. Ela encontrou com aquele pão novamente e o que ela pôde fazer por mim é fazer um pedido de perdão. Não pôde colher um outro fruto, mas graças a Deus por isso. Eu gostaria de dizer, eu trabalho com muitos adolescentes, eu trabalho com muitos jovens, e a minha vida é aconselhá-los. Esses dias atrás eu tive a oportunidade de conversar com um jovem que eu observei que quando ele entrou para trabalhar, o comportamento dele era e que depois do decorrer de mais de um ano, ele estava fazendo aquele serviço tanto fez quanto faz. Você pediu uma coisa, ele falava já já vou fazer e acabava não fazendo. E eu pude sentar e falar com ele assim, olha, eu sei que o serviço que você tem não é o melhor, eu sei. Só que tem uma coisa, filho, hoje você paga a tua água, a tua luz, teu aluguel, você põe o pão sobre a tua mesa, sobre a tua esposa, sobre o seu filho. Se você perder isso, filho, você tem um serviço melhor preparado? Se você não tem, você está preparado para ser despejado, para faltar o pão sobre a mesa? Isso é um pão que a gente lança sobre as águas, é um bom conselho, é uma campanha de oração sobre esses jovens. Quando, há uns bons tempos atrás, vamos voltar sobre um pão que foi lançado há mais de 30 anos atrás. Há 30 anos atrás, eu mudei para a cidade de Franca em junho de 1991. Eu mudei para a cidade de Franca. E quando eu cheguei na cidade de Franca, eu fui congregar com a Abadia Jardine. Ela conheceu uma Patrícia machucada, uma Patrícia ferida, uma Patrícia tão nova, eu tinha 27 anos e não sabia nada da vida espiritual. E nós começamos a caminhar juntas. E nós íamos todos os dias de manhã na oração. Nós tínhamos uma oração, começava às 7, acabava às 9 horas da manhã. Todo dia nós estávamos lá de joelho dobrado, tinha o louvor e depois tinha o estudo da palavra. Isso foram mais de 7 anos. À tarde, nós íamos toda a tarde em um círculo de oração diferente. Era numa vila um dia na segunda, na terça na outra, quarta na outra, e nós fomos caminhando juntas, não perdíamos um velório. Nós não perdíamos. Quando era à noite,
Nós íamos nos cultos, nós tínhamos todos os nossos cultos agendados para a semana inteira. Eu não posso falar que a Badia ia comigo, eu posso falar que eu ia com ela, porque ela que tinha carro, então eu ia. Mas eu não sabia, eu não me atentava que isso era um pão que nós estávamos lançando sobre as águas, e depois de 30 anos, voltou para nós hoje, no Desperta Débora, e nós continuamos caminhando juntas. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muitos dias o acharás. Sabe, é o jeito que você trata o seu filho hoje, que depois de muitos dias vai voltar para você. É o jeito que você cuida da tua vida espiritual. Você tem feito as tuas orações devocionais de manhã? Quando você começa o teu dia, é com devocional? É com períodos de oração? É com períodos de palavra de leitura da palavra do Senhor? Como você cuida da tua irmã? Como você trata a tua irmã da tua igreja hoje? A sua vizinha? Lança o teu pão sobre as águas. Isso é um pão que você está lançando. E diz a palavra de Deus que depois de muitos dias os acharás. Isso vai retornar para você. É o seu comportamento. É o que você faz hoje, que amanhã vai refletir no seu futuro. Você vai achar isso de volta. Vai ter um retorno. Eu queria contar uma experiência que eu vi. Diz a história que um homem, na sua bodas de ouro, depois de 50 anos, ele foi discursar e ele levantou e disse assim: sabe por que eu consegui manter meu casamento por 50 anos? Sabe por quê? Porque a parte mais gostosa do pão é o biquinho. E todo dia, quando eu chegava, depois de 50 anos que eu fui diariamente na padaria, que eu chegava em casa, eu cortava o biquinho do pão, que é a parte mais gostosa, e eu dava para minha esposa. Por 50 anos eu fiz isso. E a esposa dele olhou e falou assim, quando ela foi discursar, falou: velho, por que você não me falou que a parte do pão que você mais gostava era o biquinho? Eu tive que comer por 50 anos, eu não gosto do biquinho do pão. E o relacionamento, irmãos, dentro de casa é isso. É você dar o que você mais ama e engolir o que você não quer engolir. Mas isso faz com que se sustente a sua vida familiar, seu casamento por muitos anos. Lança o teu pão sobre as águas. Depois de muito dia o acharás. E para concluir, eu quero dizer sobre uma mulher, que ela era muito pobre. Muito pobre, eu já falei isso, mas isso me impactou muito. Ela era muito pobre. E o filho da vizinha passava na casa dela todos os dias para ir para a escola com o seu filho. Todos os dias o filho dela passava na casa dela para irem para a escola junto. Ela era muito pobre, mas o filho da vizinha era mais pobre do que ela. E quando ela fazia um copo de leite para o filho dela, ela fazia o do filho da vizinha também. Ela repartia o pouco que ela tinha. E o tempo passou, ela nunca mais viu aqueles vizinhos, mudaram, nunca mais ela viu. E quando ela estava bem velha, ela ficou doente. E numa coisa assim, rápida, ela precisou ser operada assim com urgência. Numa emergência, ela precisou de uma cirurgia e colocar ela no centro cirúrgico, e ela foi operada e a sua vida foi salva. Só que quando ela se recuperou, no momento da alta, ela se desesperou. Ela não tinha um plano de saúde, ela não teria como pagar pela despesa do hospital. E o médico, quando foi dar alta para ela assustada, falou assim: doutor, eu não tenho como pagar essa despesa do hospital. E ele olhou para ela e falou assim: a senhora já pagou com um copo de leite. E ela viu diante dela aquele menino que, por muitos anos, ela tendo pouco, ela fez o copo de leite dele. Hoje ele era um cirurgião, médico. Deus havia abençoado. E aquela dívida hospitalar, que ela não tinha como pagar, foi paga por um copo de leite. Minha irmã, lança o teu pão sobre as águas. Ajoelha, diz para o Senhor como está o seu filho, como está a sua casa,
Como está a sua vida? Sabe, irmãs, quando você tem uma fraqueza que você não tem força para vencer, que você precisa mudar uma situação sua, é pessoal, você precisa melhorar e você não consegue, você se vê repetindo naquilo, ajoelha, lança os teus pães sobre as águas, fala com o Senhor, Senhor, não consigo. Fala com o Senhor, Senhor, olha os meus filhos. Fala para o Senhor, Senhor, preciso que o Senhor abençoe uma porta de emprego, cure uma enfermidade. Lança os teus pães sobre as águas em oração. Depois de muito dia, o teu Deus vai te trazer na tua presença de volta aquele pão, você vai achar em resposta de vitória. Que Deus te abençoe. Que Deus te dê vitória, que o teu pão retorne para você, depois de muitos dias, em vitória, em nome de Jesus. Amém.